Atenção! O programa a seguir é de total responsabilidade de Emerson Eduardo Rodrigues. Se trata de um audiodocumentário totalmente imparcial dedicado ao lado dele das histórias. Nós não apoiamos e não concordamos com qualquer discurso ou atitude criminosa e não necessariamente concordamos com o que é dito pelo Emerson. A função desse audiodocumentário é apenas dar o direito que ele conte os fatos sobre a visão dele e oferecemos o direito de resposta a qualquer pessoa que se sentir ofendida. Estamos apenas exercendo a função imparcial e jornalística de apresentar os fatos segundo a visão do acusado, assim como todo jornalista deveria fazer. Ouça por sua conta e risco. Um dos homens que atacam pela internet. Um grupo suspeito de racismo e crimes de ódio foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles praticaram Dossiê atos de terrorismo. Emerson Eduardo Rodrigues. Mais um episódio sobre a série, o dossiê da vida de Emerson Eduardo Rodrigues. Nós estamos aí continuando essa série. E, como sempre, nosso amigo Felipão. E hoje nós vamos caminhando sobre a história da vida do Emerson Eduardo. Felipão, hoje a gente vai entrar nas partes mais polêmicas da vida do Emerson. Não é isso aí, Felipão? Exatamente. Nós pretendemos hoje dar uma boa avançada aqui na história do Emerson. A gente passou um bom tempo falando do passado mais longínquo, né? Quando ele estava envolvido com a igreja, a candidatura a vereador, questões com a mãe também, minuciosamente explicando os detalhes sobre o caso Rogério Gaspar da perspectiva do Emerson. E agora, Emerson, a gente vai seguir aqui comentando sobre uma parte também muito polêmica, que eram a continuação das comunidades masculinistas que você frequentava no Orkut. Sim. Em que nelas você relatava as suas experiências com mulheres, que você dizia ter largado projetos. Uma coisinha curiosa, você falou que bateu 11 carros das empresas em que trabalhava por causa de chantagens emocionais e financeiras? Como é que é essa história aí? Na verdade, quando eu trabalhei na Siemens, eu dei perda total nesses carros, mas é porque eu ficava no telefone falando com elas e as mulheres faziam chantagem comigo. E aí eu desci o cacete no carro, mas desci o pau mesmo, cara. E daí eu acabei uma vez, me perdendo por bobeira, assim, sabe? Com Celta, com Fiorino, eu até tenho um problema na boca aí, que uma vez estourei toda a minha arcada dentária dianteira, tive que fazer implante nos dentes da frente por causa disso aí. Mas eu dei PT nos carros lá, mas é por causa de sair desequilibrado por causa da chantagem das mulheres. Eu vou te deixar, e eu tava apaixonado pela mulher, aquele negócio todo, aquela putaria toda, e eu acabava me descontrolando e por pouco não morri, entendeu? Então, quando eu era Equitel, depois quando foi Siemens também, outras empresas aí, a Scopus, que era uma empresa do Bradesco, capotei um golzinho uma vez lá que quase morri, fiquei debaixo do caminhão. Então não foi tudo em uma empresa só, se foram 11 carros, mas em empresas diferentes. Empresas diferentes, né? Se fosse numa só, meu amigo, eu tinha que ter uma fechada muito grande. Eu imaginei isso. O que aconteceu? Como é que você explicava essa perda total dos carros para a empresa? Eu fui fechado por alguém. Assim, botar o motivo lá, a mulher, não, acho que não cola muito. Não. Isso veio depois, porque isso foi quando eu comecei a abrir o jogo nas comunidades masculinistas e por exemplo, aí começaram a criar comunidades aí para me atrelar, como Eu Ri do Massacre do Realengo e tal. Essa comunidade, na minha opinião, foi criada pelo Eric Oim Marques, que era o ministro Cláudio. Mas, o dono, Aquilino Avanço, era um perfil clássico da Rafaela. E esse dono, Aquilino Avanço, foi quem me indicou o Marcelo, né? Na verdade, ele fez comprar um servidor na época. Enfim, já tá mudando um pouco de assunto, né? Não, pera aí, Emerson, calma aí, senão a gente vai sair. A gente vai chegar. Pera. Não, é que eu tenho uma coisa do Orkut, calma aí. Fala. Eu quero saber se foi no Orkut que você começou com a história de capataz, que você se denomina capataz, e tem um ouvinte que perguntou por que você se denominava chicoteador da senzala? Na verdade é o seguinte, eu fiquei muito puto da cara com aquela coisa que a Rafaela fez comigo, e aqueles caras lá, eles é que o vídeo todo não aparece, o vídeo todo
na minha opinião, tá em posse da própria Polícia Federal. Porque todos aqueles vídeos ficaram com a Polícia Federal. Então aqueles caras tiravam muito sarro da minha cara, ou seja, falavam que iam me estuprar, que iam comer meu cu, e o caralho a quatro, e a mulher gargarejando porra. Então eu fiquei muito pé da cara, e fora que na Índia, quando eu tava no projeto na Índia, na Ericsson, eu fiquei 3 meses sem receber, os caras me enrolando, metendo louco na minha cabeça. Então eu fiquei... Não é que eu fui racista, cara, porque, porra, se você for ver as testemunhas que foram em meu favor, eram negros, tinha até um que era negro e judeu, Marcos Trindade Cardoso, que era meu colega de trabalho na Huawei, né, engenheiro sênior de RF na Huawei, o outro Marcelo Azevedo, negão, mas eu fiquei com muita raiva dos pretos em si. Então eu falava assim, eu sou o capataz santo, ele chicoteador da senzala, até porque eu falava porque, pô, por parte do meu pai, os meus oitavos avós, o nono avô, eles foram realmente capatazes, eles fundaram parte de Santa Catarina inteira, se for ver na minha genealogia. Então fundaram várias cidades lá, né? Eu tenho a genealogia comprovada. Então, de alguma forma, eles também foram capatazes, assim. Mas aí eu aproveitava deixa e falava assim, eu sou capataz santo e tal, e até tem uma parte da família que vem da Espanha e outra de Portugal, e eram justamente, uma parte era olha só, era Sefard, então, por parte de Portugal, e outro não tinha nada a ver com Sefard, muito pelo contrário, tem até documentos atestando que não tinha nenhum sangue de Sefard, nem nada, e que era primo do rei Diogo, perdão, do rei Sancho, que era o Diogo de Zamora e tal. Então, assim, eu aproveitava deixa, falava, sou o capataz mesmo, tal. Eles foram lá pra Santa Catarina, no Rabinho e tal, mas era tudo zoeira, cara. E zoeira um pouco de desabafo também, assim, sabe? Eu tava com o pé da cara com aqueles caras, velho. Eu tava muito puto da cara. Então, fora as humilhações que eu sofria e tal, e daí uma coisa foi agregando com a outra, eu entrei em um colapso emocional muito grande, e é o que, na verdade, eu vi, que esse pessoal é induzido por PsyOps, né? É o que eu chamo de PsyOps, vocês podem pesquisar o que é isso. Esse pessoal com breakdown emocional faz, né? E na verdade os dogoleiros, né? Que depois se tornou dogoleiros, porque antes eram os homens santos, eles pegavam essas pessoas com breakdown emocional, que nem o André Luiz Garcia, que nem o Wellington de Menezes, né? E aqueles caras de Suzano, eles pegam um cara desse, né? E um dado importante, a Rafaela sempre, e isso tem conversas registradas que ficaram na Polícia Federal, a Rafaela me induzia ao suicídio, da mesma forma como esse pessoal que cometeu os massacres foi induzido. Então, assim, muito da escrita que vem sendo conduzida, muito da forma como vem sendo conduzida as coisas, e até agora, ultimamente, esse controle de danos da Rafaela, de dizer no chance que nunca teve nada comigo e tal, se passando sempre por outra pessoa, é mais uma tentativa de controle de danos, né? Mas quem acompanhava naquele tempo, o Tonieri Franco, teve até um advogado do Rio de Janeiro que foi numa audiência lá da Maria da Penha contra a mãe dela, inclusive eu recebi um habeas corpus, que é importante para vocês comprovarem, de uma pessoa que me acompanhava naquele tempo, é David de Jesus Lima, que é um cara que entrou com habeas corpus para mim, inclusive, e acabou não prosperando. É só vocês buscarem no meu processo da Operação Intolerância, inclusive eu posso disponibilizar para vocês depois aí, para que vocês façam a comparação na íntegra, né, para que daí, se por um acaso vocês queiram fazer uma terceira parte com as perguntas e levantar, eu posso passar para vocês, ou agora mesmo, enfim, deixa eu ver até onde está aqui, que eu posso passar inteiro para vocês, mas é muita coisa, deu mais de 10 mil páginas no meu processo, foi muito grande, porque envolveu todos os prints, todas as cópias e todas as comunidades que fizeram Deus Destrua o Japão, o Rio do Massacre do Realengo e mais um monte de outras comunidades que criaram, né? O Deus Expor o Tatuapé e mais um... Mas o que eram os Homens Sanctos? Explica com calma. Você tem parte no Homem Sanctus? O que era o Homem Sanctus? Na verdade, assim, eu posso dizer que parte direta em si, não. Na verdade, eu cheguei a participar por causa do assassinato de reputação que estavam fazendo contra mim, ou seja, estavam tentando me incriminar e eu estava tentando buscar alguém para me ajudar. Então, e tinha alguns egressos das comunidades masculinistas na época, tipo Mulher Gosta de Homem Babaca, era onde eu comentava, onde eu falava sobre o comportamento misândrico, psicopático, das mulheres que massacravam esses homens que têm um amor romântico, que davam o melhor para as mulheres e tal. E aí eu fui expulso dessas comunidades por fazer comentários, né, puros de Schopenhauer e Goethe, onde falava que o estado natural da mulher era a prostituição, no caso do Goethe, algumas das frases mais clássicas antigas que estão ocultadas, algumas das frases mais clássicas e misóginas do
do Schopenhauer também, e eu acabei sendo expulso dessa comunidade. E aí o pessoal foi, que tal você participar dos Homens Santos e tal. E a gente, né, eu acompanhava muito do que eles falavam e tal, e eu tava muito pé da cara, como se diz aqui na Espanha, eu estava cabreado, e tava muito cabreado, e comecei a participar dessas coisas, e entrei um pouco na pira deles. E aí eu vi que, na verdade, o Kill participava daquelas comunidades também, o Coelho, o Mirovision, né, a maioria do pessoal que participava era oriundo de São Paulo, sendo que somente o Marcelo era de Brasília. O Marcelo participava com os fakes Ash Ketchum, né, e Psy também, mas na verdade esse negócio de Psy eu fui descobrir depois porque eles que era um projeto de PsyOps, né, e PsyOps é pessoal que basicamente é um projeto de assassinos de reputação que pegam uma pessoa para fazer gangstalking, target individual e massacram aquela pessoa, entendeu? Mas eles me induziram para essas comunidades e eu acabei, por causa da minha situação psicológica, participando também. Além de alguns desses crimes que você vem falando, pessoas, por exemplo, dizem que o Wellington Menezes de Oliveira, que realizou o massacre de Realenga, ele participava dos Homens Santos. Ou da Guerreiros da Real também. Mas aqui diz que nada foi comprovado. Como você viu ele por lá? Você sabia se ele estava de fato lá? Não, na verdade ele não participava de lá. A verdade é a seguinte, que eles induziram para uma comunidade secreta, dizendo que ia ter um Actum Santo e tal, era da forma como eles falavam. E o Wellington de Menezes, na verdade, na minha opinião, pelo que foi comentado, quem cuidava do caso o Wellington de Menezes, ou seja, da indução dele ao Actum Santo, né, para poder calar a sociedade, esse negócio todo, enfim, era o Kill, né, diretamente o Kill, o Coelho, né, o Coelho participava diretamente disso, o Aquilino Avanço, que na minha opinião era a Rafaela, o fake Aquilino Avanço que foi dono daquela comunidade Eu Ri do Massacre na Escola do Realengo, né, na minha opinião é a Rafaela, por causa da forma como conversava comigo e porque foi este fake que me indicou o Marcelo através de uma conversa do Skype, né, ele simplesmente me pegou meu Skype e ainda me fez pagar um provedor tal, falou, mas você tem que pagar um provedor aqui porque a gente vai te ajudar aí na internet tal. Na verdade os ataques é igual o trabalho de macumba, cara, se paga a macumba e fica pior ainda para você. Então o que aconteceu é o seguinte, eles tinham uma comunidade paralela e onde eles comentavam na comunidade Homens Santos, né, o que eles faziam nessa comunidade paralela, o cara já tá na mão, o Homem Santo vai fazer o negócio e tal, e de repente o cara entra na escola atirando e de repente eles estavam tentando atrelar aquilo a mim a todo momento, entendeu? Então eu fiquei desesperado, fiquei muito desesperado, falei assim, não, eles vão atrelar esse negócio de massacre, principalmente o Pulse na Moca, o cara que queria explodir o Tatuapé e que se encontrou com o José Guilherme Fernandes Zaccarini, ele fazia um terrorismo psicológico fodido em mim, né? Ele era o cara que era responsável por isso, por fazer um terror psicológico na minha cabeça, e começou, mas você vai ser preso, estão atrelando teu nome. Aí eles colocaram meu doxing, e aí a coisa foi desgringolando de um jeito assim, que daí eu fui obrigado a contratar alguém no desespero, eu tava desesperado, eu acabei contratando o Marcelo, mas a coisa, né, foi em slowdown, né, porque eles queriam realmente configurar, mas o que aconteceu naquele período comigo foi uma típica operação, como eu digo para vocês, de PsyOpson, de operação psicológica, que é uma espécie de MK Ultra aí que eles fazem, né, e na cabeça das pessoas para uma espécie de psychological warfare, né, e a Rafaela era muito obcecada nessas coisas, então assim, é uma coisa que já vinha sido planejada há algum tempo, entendeu? Então simplesmente me pegaram de boi de piranha. Essa foi essa justificativa que eu tenho, mas aí cada um tira a sua conclusão e eu não tenho, eu tô falando só a minha versão e cada um tira a conclusão que quiser, eu tô aqui só. Entendi. E nisso, depois de frequentar comunidades no Orkut, você também começou a frequentar o Chan, em que você se identificou como Emerson Eduardo Rodrigues Cetim e descrevendo sua história, né? E foi lá que você, depois de relatar a sua história com a Rafael, você ganhou o apelido de Mijão e de Engenheiro Mijão? Foi lá? Não, tá equivocado. No Chans, a primeira vez que fui participar do Chan foi o Dogola Chan. E foi logo depois que eu saí da prisão para poder me defender do Marcelo. E
eu tive conhecimento desse shell depois que eu recebi uma mensagem ameaçadora do Marcelo. Eu sou o Marcelo, eu vou destruir tua vida. No meu próprio Facebook, né? Eu tinha criado um novo Facebook, que eu inclusive levei essa ameaça pro Dr. Demetrios lá da Nuciber, de Curitiba, né? Mostrando que o Marcelo realmente estava interessado em me destruir minha vida e tal, ameaçando minha filha de estupro e tal, mesmo modo operando de sempre. Levei pro Dr. Demetrios, prestei um boletim de ocorrência juntamente com o Dr. Eduardo Graci Gogola, que era meu advogado, é meu advogado ainda, e fiz a apresentação. Mas antes disso, eu participava principalmente dessa comunidade onde tinha conflitos muito grandes com o Cobra e o Malmird, que na minha opinião era o outro fake da Rafaela, o Malmird. O Cobra, na minha opinião, era o Patrick Rocha, por causa de algumas verificações que eu andei vendo. Enfim, o cara morava no Espírito Santo e tudo mais, e justamente esse hacker aí, esse cara que trabalhava na PicPay, ele mora no Espírito Santo, então muita coisa coincide. Falava que ele trabalhava numa farmácia, era farmacêutico, tal, mas não, é alguém ligado às ciências da computação, TI. Na verdade, todos eles, os que fazem parte desses shows, muitos deles cursaram faculdades de ciências da computação. No caso, a Karina Guimarães Ponte, a Rafaela da Vaza Silva, o Marcelo Vale Silveira Mello, que foi indicado aí, né? Foi postar depois pedofilia na Campus Party, né? Depois, mais pra frente. Mas enfim, tudo uma coisa que levou a outra, né? Eu comecei de verdade na comunidade mulher gosta de homens babacas. Lá eu queria ter discussões filosóficas onde reforçariam essa capacidade de você quebrar o mito do amor romântico, de você ser mais independente emocionalmente, para que você pudesse ser mais feliz emocionalmente, e dando como exemplo o caso que eu tive da Rafaela. Não porque eu estava gostando da Rafaela, eu tinha nojo da Rafaela, e não tô falando isso para me aparecer nem nada, porque realmente a mulher fez um troço extremamente nojento. Quando eu participei daqueles fetiches lá do mijo com a Rafaela e tal, eu até fui de coração aberto contar lá. O próprio Silvio Coerich, o verdadeiro, participava dessa comunidade, inclusive na comunidade do Silvio Coerich Oficial. Eu contei sobre isso. Eu contei sobre esse caso na comunidade do Silvio Coerich Oficial. E Silvio Coerich, na verdade, não sei por que eles pegaram esse nome, mas vem da família dos Coerich lá de Santa Catarina. Não sei se eles tinham alguma coisa a ver com o pessoal dos Coerich lá em Santa Catarina. Tem pessoas que são ligadas aos Coerich lá que me falaram que não tem nada a ver, que deve ser alguma pessoa que tinha ódio deles lá, ou que tinha inveja, ou que talvez tentou dar o golpe lá nos Coerich e depois não deu certo. Outras pessoas dizem para mim que era o Kleber Monteiro Muniz, que daí no caso a Rafaela, escuta só, isso é importante, a Rafaela e a Karina. Bom, a Karina Guimarães Ponte, eu na frente dela eu comentei no blog Silvio Coerich, entendeu? Lá na parte dos comentários, e a Karina me proibiu de comentar lá e tal, e depois toda vez que eu comentava, eu sabia que ela era que estava comentando, porque depois ela vinha para casa lá em São Paulo, ela morava no Jabaquara em São Paulo, e eu fiquei com ela morando tempo lá no Jabaquara quando eu passei da Guatemala pro Brasil, entendeu? E eu acabei até comendo uma prima dela lá na casa dela lá em Cornir. Mas antes de chegar no Silvio Coerich, a gente já vai chegar lá rapidamente. Aqui tem uma passagem que fala que você começou isso. Antes de chegar no Silvio Coerich, você começou a recusar os fetiches da Rafaela. Sim. E você deu um basta e vocês dois acabaram brigando definitivamente. O que ocorreu aí? Como se deu essa briga? Foi justamente no momento em que ela falou que a gente deveria avançar um passo a mais. Aí quando ela começou a dar umas linguadas estranhas lá, e você sabe onde que a coisa podia levar. Daí eu falei, não, assim não dá pra você levar e tal. E ela falava, não, mas você é isso. E sabe que aquela sedução, aquele papinho aranha pra querer me levar pro caminho perdido. E aí eu falei que aí não dava. E ela falou assim, é a condição que eu te dou pra você ficar comigo. E aí, como eu rejeitava sempre, ela se tornava dura comigo, e pra ela ficar boazinha eu tinha que dar dinheiro pra ela, eu tinha que levar ela pra passear, eu tinha que levar a avó dela pra passear, e me extorquia financeiramente. Mas chegou um momento que ficou insustentável, que ela realmente me fez uma pressão psicológica fodida, né, e que aí eu tive que pular fora, né. Foi quando basicamente o burnout aconteceu lá na Universidade Gama Filho, né, que no dia anterior foi o seguinte: a gente tinha brigado e eu saí da casa da Cristiane, lá no Recreio dos Bandeirantes, peguei meu Astra pela linha amarela, né, e desci pau, cara, mas desci pau violentamente. E nisso me aparece um desgraçado no meu caminho, que depois se identificou como delegado de Polícia Federal, e tava com uma Zafira preta na minha frente, e o cara começou a me fechar e não me deixava passar. E a Rafaela falou assim: se você não vier aqui em 10 minutos,
você nunca mais vai transar comigo. Porra, eu tava viciado na cabuceta. Aconteceu o seguinte, peguei o carro e saí voando. E eu só tomei multa lá no Rio de Janeiro por causa dessa mulher. Então, mas aí eu sempre acabava subornando os policiais lá, entendeu? Era sempre assim que a coisa acontecia. Mas nesse caso, nesse último caso, no derradeiro, foi o seguinte. Eu peguei o carro e voei, cara, mas voei. E aí eu cheguei no pedágio, o cara simplesmente desceu do carro, né? E já apontando arma e tal. E eu falei, porra, o que é isso, cara? Porra, você vem me fechando e tal. Não, você vai ser preso. Aí a mulher dele começou a falar, não, deixa pra lá. Ele me mostrou a carteirada, falou que era delegado de polícia e tal. Eu falei, puta que pariu. Aí já veio o policial, tal. Aí o que aconteceu é o seguinte, eu liguei para um amigo, eu liguei pra Cristiane perguntando se ela podia me ajudar, e a Cristiane tinha um amigo da Polícia Civil. Esse amigo da Polícia Civil acabou conversando com esse delegado e me explicou minha condição psicológica, o que estava acontecendo com a Rafaela, que a Rafaela tinha feito uma chantagem psicológica, que ela adorava fazer isso comigo, de tortura, tipo, ó, você tem que estar em 10 minutos em tal lugar, sendo que era humanamente impossível, entendeu? Aí eu chegava lá, ela pegava, tava quase semi-nua lá me esperando, e coisa assim, sabe? Tipo, de levar do 8 para 80 em questão de segundos. Então, assim, eu quase acabei sendo preso lá por causa disso. E esse próprio delegado, antes de se despedir de mim, falou assim pra mim: filho, larga dessa mulher, ou essa mulher vai te levar pro cemitério ou tu vai pra cadeia. E acabou me levando pra cadeia, né? E graças a Deus, por um lado, porque, né? Mas por outro, acabou fazendo um strike na minha família muito forte e enfim, isso acabou prejudicando muito, né? Então, era esse tipo de jogo de chantagem emocional que ela fazia comigo, né? E foi o derradeiro, porque depois daquele dia eu simplesmente falei, não vou largar dessa mulher, entendeu? E eu também tinha me parado no negócio da lei seca, eu tinha esquecido o documento, queriam me multar, queriam me guinchar o carro, aí tive que ligar pro policial lá, que era amigo da Cristiane, que era um policial civil, né, que tinha um caso com ela também, né? Enfim, acabaram me liberando e tal. Mas eram coisas assim que eu passava com a Rafaela, e a Rafaela dava risada disso, né? E naquele tempo eu também estava estudando na Estácio, né? Onde eu estava dando continuidade no meu curso de engenharia elétrica, que eu queria finalizar, porque já tinha experiência de sobra, só faltava o diploma lá, o troço todo, entendeu? Então eu acabei cursando lá a Universidade de Estácio lá no Rio de Janeiro por causa disso, né? Curso de engenharia elétrica. E a própria Rafaela foi lá matricular comigo, tá? E a Rafaela fez de tudo para que eu perdesse o negócio e, enfim, fez um terror comigo, né? Mas, enfim, é uma coisa de louco, cara, porque, assim, ela fazia chantagens das mais absurdas possíveis, era uma verdadeira operação psicológica, e ela era muito ficcionada nisso, em livros de psicologia. Ela lia muito de como entrar na mente das pessoas, principalmente ela tinha muitos livros de Adorno, de Horkheimer, né, de Herbert Marcuse. Então, assim, era uma mulher completamente, né, enfim, louca, né, nesse sentido. Mas, enfim, era isso. Agora... Ô, Emerson, explica pra gente como é que foi desde o começo, completo, como que foi a sua versão da contratação do Marcelo. Uhum. E as histórias que você fala sobre ele ter sido demitido, e que você disse que seu pai tinha avisado que ele podia ser problema. Explica desde o começo, com calma, com detalhe, como é que foi a contratação do Marcelo, para que ele foi contratado, por que você contratou ele, onde que houve o problema. Explica pra gente a trajetória que começa, que aqui é nesse ponto que começa a sua relação com o Marcelo. Como é que foi isso? A desgraça toda da minha vida, né? Porque ele, na verdade, ele veio para sacramentar aquilo que já tinha previsto por uma cigana para mim em 2014, né? Que eu seria preso um dia e tudo mais, mas enfim. Bom, vamos lá, depois a gente fala sobre isso. A questão do Marcelo foi a seguinte: como eu estava sofrendo muitos ataques na internet e não sabia mais como me defender, já tinham me atrelado, me doxado, né? Então eu fiquei muito desesperado e eu saí postando, né, nas comunidades, porque me doxaram logo depois que eu coloquei aquele meu vídeo da Índia, que na verdade jogaram meu vídeo na Índia, que eu vejo que foi o Marcelo que jogou na época, o Ash Ketchum, né, que ele usava esse perfil. Mas eu não sabia quem que era o Ash Ketchum até então, eu não sabia nem quem era Marcelo Vale Silveira Mello. Esse negócio de Marcelo Vale Silveira Mello veio depois, quando o fake Aquilino Avanço me propôs eu contratar uma pessoa para me defender, já que eu tinha feito anúncio em várias comunidades que eu estava precisando de alguém para me ajudar, tal. Na época, inclusive, até cheguei a oferecer para pessoas aí para poder conseguir uma mulher na época para casar e tudo mais aqui para vir para a Europa, porque naquele tempo não tinha cidadania, não tinha nada, então
Eu fiquei absurdamente desesperado, né? Eu falei, pô, vou ser preso, esses caras vão me atrelar um negócio pesado, né? Como era um negócio do realengo e tal, e aí eu fiquei desesperado, simplesmente fiquei desesperado. E aí eu acabei, né, contratando um Marcelo Sem Critérios. Quando me foi oferecido, eu conversei com o Aquilino Avanço. O Aquilino Avanço, pela indicação, ganhou na época R$50, né? Que era só para comprar o servidor. O servidor que eles já compraram para um outro site, não sei. Eu paguei na Caixa Econômica Federal lá, esse boleto. E daí o que aconteceu é o seguinte: aí eles marcaram um dia, ele chegou para mim com a seguinte história: Emerson, eu tenho um cara lá em Brasília que foi prejudicado no passado, que ele é um cara que também foi injustiçado por fazer uma piada contra negros e tal, foi considerado o primeiro racista do Brasil. Eu, como já estava queimado com os negros na época, né, eu tava com aquela raiva, eu acabei contratando o cara também por isso, né, porque o cara deve ter sido injustiçado mesmo. Aí pintaram um chororô, um drama dele, me apresentou um monte de certificação, que era da Cisco, mas eram só certificações, na verdade, né? Tinha realmente certificações muito fortes e tudo mais, mas era um cara que não carecia de total experiência profissional. Segundo ele, dizia que os haters, né, de esquerda tinham destruído a vida dele, muito novo, e que ele não teve chance de fazer o que eu fiz na vida, porque os haters destruíram ele, mas no fundo foi por pura urgência da parte dele, né? E ele não foi nem um pouco inocente nessa ilha, fez tudo de forma proposital, tanto que ele mesmo confessou que era usado pela UNB lá em Brasília. Depois, deixa primeiro passo a passo. E daí logo, né, a gente marcou falei, olha, eu tô montando uma empresa, que a minha empresa vai se chamar Top Cell, né? Eu tô montando lá em Curitiba com o primo da minha mulher, que na época era a Franciele, que é a mãe da Isabela. Depois eu já estava com a Franciele estava me ajudando, estava me apoiando. A Franciele estava recebendo inúmeras ameaças que vinham da Rafaela. Então, se vocês quiserem uma fonte mais confiável, tem que procurar a Franciele também, para confirmar isso, porque a Franciele recebia ameaças que vinham da Rafaela, né? E ou você larga esse cara, ou a gente vai destruir tua família, ou a gente vai acabar com a tua família. Enfim, eram ameaças bem pesadas. E depois, né, quando eu fiquei preso e tal, o próprio prefeito Cetim de São José dos Pinhais acabou sendo prejudicado e teve que renunciar por causa de um negócio lá que foi mal entendido, mas ele poderia ter incorrido no impeachment, uma licitação que ele teve que fazer lá, porque era de emergência mesmo. Se ele não fizesse, eles não iam ter ônibus na cidade, mas aquilo ali acabou incorrendo num crime de responsabilidade, e eles usaram aquilo lá para chantagear ele, para ferrar com ele, tudo porque, de alguma forma, a Franciele não me largou naquele tempo. Então, assim, veja só até onde que a coisa chegou, uma coisa bem psyops mesmo, bem de guerra psicológica que a Rafaela planejou. Isso foi tudo planejado pela Rafaela. Bom, voltando ao assunto, o Marcelo foi sugerido para contratar, e eu contratei o cara no desespero, porque eu tava montando uma empresa, tava deixando a Colômbia. Eu falei, pô, eu não vou ser preso na Colômbia, cara. Se me prenderem na Colômbia, vão me mandar para algum presídio lá em São Paulo, eu tô fudido, entendeu? Ou vou ficar preso na Colômbia, sabe sei lá quanto, e meu pai, minha mãe, como é que vai ficar? Então, se for para ser preso mesmo, então que eu vou pro Brasil e vou me aliar com um advogado, né, que era o Paulo César Ramos. Ele era advogado e tal, só que eu não sabia, e depois ele foi me falar que ele era ligado ao Paulo Bernardo, né, que é marido da Gleisi Hoffmann, né, e aí ele tinha até me confessado que ele reprovou 4 vezes no exame da ordem e que o Paulo Bernardo tinha ajudado ele com a carteirinha da OAB. Então, eu falei, o cara ligado com a esquerda me fez investir dinheiro aqui nessa empresa, agora eu tô fudido. E todo mundo, as minhas opiniões estavam bem claras no Orkut, no Facebook, que eu sempre fui um anti-esquerdista, eu saí como anticomunista, cara. Então, e fora meu passado nacional-socialista também, então os caras iam me destruir, cara. Eu falei, que cagada que eu fiz, mas já era tarde demais pra se arrepender. Então, assim, o Marcelo, na verdade, assim, eu contratei, né, e daí a gente ficou conversando através por acho que uns 10 dias, e aí eu pedi autorização pro Paulo para trazer ele para Curitiba. Eu falei, eu tenho um cara aqui que vai me defender. Eu achava que o Marcelo era totalmente diferente daquilo que pintava. Eu achava que era um hacker normal, tal. Cara, quando eu fui pegar ele no aeroporto Afonso Pena, cara, ele veio... Cara, parecia um gremlin, parecia um gonzo, cara, mas é totalmente estranho, parecia um monstro, cara. Todas as pessoas ficavam olhando pra ele assim, louco, e ele, quando ele foi me cumprimentar, ele não olhou na minha cara, ele, tá bom, não olhou na minha cara, sabe? Parecia que tava escondendo alguma coisa, parecia que ia fazer alguma coisa, assim, sabe? E tava suando muito, assim, sabe? Aí o Marcelo, eu falei assim, e eu fui sempre gentil com o Marcelo, eu falei, não, Marcelo, você não vai ficar no hotel, não, fica lá em casa. Eu levei o Marcelo pra ficar na minha casa, junto com a Franciele.
E aí a Franciele, meu Deus do céu, quem é esse cara? A Franciele já dizia pra mim na minha cara, esse cara é um completo louco, Emerson, eu vou me separar de você, que louco que você trouxe aqui pra casa, cara. Eu falei, não, Franciele, é um cara que vai me ajudar, ele vai me defender dos ataques que estava sofrendo. E daí a Franciele começou a ser gentil com ele, mas a Franciele tinha medo dele. E ela chegou no quarto e tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Foi uma vez quando ele foi conversar com ela na cozinha, e que daí a Franciele me chamou no quarto, Emerson, amanhã ou esse cara tá no motel, ou eu tô fora da tua vida. Eu falei, que caralho. Eu chamei ele pra conversar na sala, ele começou a me explicar as coisas e tal. E eu sempre tive um jeito assim, meio louco mesmo, assim, de falar bobeira e tal, e sabe, de responder as mulheres à altura. A mulher falou um pouquinho alto, né? Até tem um vídeo lá que eu tinha brigado com a Franciele, que apareceu junto com a minha filha e tal, que a Franciele apareceu, né, com a cara baixinha e tal. Eu falei, porra, a gente tá gravando um vídeo aqui histórico, eu e minha filha e você, entendeu? Então você dá um sorriso e tal, e ela sempre, né, pô, ela já tava sofrendo, né, com todas essas coisas, e eu acabei pegando pesado com ela. Mas, enfim, na verdade, sim, aí eu acabei sempre respondendo, às vezes eu briguei com a Franciele e tal, e eu não sabia que a Polícia Federal já estava me monitorando há algum tempo, inclusive estava na casa do vizinho, né, me monitorando, e a minha internet vivia caindo, a minha internet vivia num tempo fraco, eu estava sofrendo intervenção telemática também todo momento, e o Marcelo estava em casa. Então, na verdade, a Polícia Federal começou a agir com mais incisão, de uma forma mais incisiva, quando o Marcelo foi para minha casa. Eles simplesmente fecharam o que eles precisavam, né? Aí tiraram fotos minhas na rua com ele e fizeram todo aquele negócio, né? Para montar realmente o caso contra mim, mas eles sabiam que na verdade não tinha nada a ver. Tanto que quando eu levei o Marcelo lá para Topcel, aí a Lola começou a me acusar diretamente de que eu estava trazendo um pedófilo lá para trabalhar e que a gente ia planejar um atentado. Então, e o Marcelo se sentia muito seguro com isso. Inclusive o Marcelo, no dia que a Franciele pediu para ele sair de casa, aí a gente sentou na sala, pedimos uma pizza e tal, e eu perguntei, Marcelo, pô, conta um pouco mais da tua vida, tal, explica aqui pra gente e tal. E aí me deu um cagaço de medo, cara, na hora que ele falou o seguinte, ó, tá vendo esse cara aqui? Porque ele falava assim, ó, então assim, pra gente, eu contei da Rafaela, da situação, o que a gente poderia fazer pra parar a Rafaela a qualquer custo e tal, e daí ele falou assim pra mim, Emerson, ó, esse cara aqui, ó, veja, eu tenho experiência, esse cara aqui, ele me mostrou um vídeo lá, não sei de quem era, de verdade, não me lembro quem era, ele me mostrou um cara sendo preso, ele falou assim, ó, esse cara foi preso por pedofilia, foi condenado a 7 anos de prisão, e eu é que incriminei ele. Ele falou isso na minha cara, na frente da Franciele, a Franciele pode confirmar. Então, estava no mesmo apartamento que a gente. Daí eu me dei um cagaço, cara, falei, meu Deus do céu, se esse cara tá fazendo isso, aí eu passei a me espertar com ele. Outra coisa, foi no dia seguinte, a gente foi se encontrar com o Birajara, era um advogado negro, que era amigo do Paulo, né, que trabalhava na prefeitura de Curitiba, o Birajara, que também foi meu advogado, o Paulo César Ramos. A gente tinha um almoço lá na casa do Paulo César Ramos, foi quando o Tomé Antunes chegou, né, na verdade não, o Tomé Antunes saiu e depois veio o Marcelo. Então, o Tomé Antunes era um português que me dava projetos, né, e daí depois soube o que aconteceu comigo e tal, mas enfim, ele me dava projetos, inclusive ele me deu vários projetos aqui na Espanha no passado, em 2009, em Valência, em Madrid, para trabalhar com a Nokia Siemens e tal. Bom, mas depois veio o Ralph Gimbel, que era o que me deu também outros projetos, vários outros projetos, né, pela Europa, e o Ralph Gimbel foi na minha casa. E qual que era a minha intenção de trazer esses empresários de fora? Eu trazia esses empresários para a gente poder fechar, eu queria fechar na Topcel negócios em escala global na área de telecomunicações, ou seja, a Topcel seria um hub para desenvolver soluções na área de TI, soluções na área de engenharia de RF e soluções na área de segurança da informação. Então, assim, e a gente estava traçando uma estratégia de pegar uma operadora para começar, no caso a TIM, onde o Frederico Batista, que foi um engenheiro que trabalhou comigo, na verdade ele era um falso engenheiro, né, não tinha diploma, ele metia o louco como engenheiro, então ele não tinha moral nenhuma para falar de mim, né, mas a gente acabou fazendo sociedade, e o próprio Frederico Batista testemunha, o Frederico Batista, que trabalhou na Forteira aí no Rio de Janeiro, trabalhou no projeto da Nokia Siemens. O Frederico Batista, ele chegou a falar para mim, Emerson, esse cara que você trouxe aqui, eu vou fechar os servidores porque esse cara tá fazendo merda no teu servidor. A gente tinha comprado um servidor, né, a gente tinha reformado tudo, era um paiol, era um negócio horrível que o Paulo César Ramos, que era o primo da Franciele, tinha bem no centro da Mateus Lema, em Curitiba, e a gente reformou tudo para ser um escritório de primeira, né, compramos um servidor,
compramos alguma coisa e o Marcelo ficou responsável, ou seja, eu coloquei o Lobo para cuidar do garimpeiro ali sem saber. Ao contrário do que a Dilma Rousseff fez com o Eduardo Gaevski. Colocou um Lobo para cuidar de garimpeiro, né? O Eduardo Gaevski foi colocado em política para cuidar de criança, né? Mas ele era um pedófilo que foi condenado a mais de 500 anos de cadeia por estuprar crianças e gravar vídeos se gabando disso. E na verdade a Operação Intolerância aconteceu justamente para isso, para calar esse caso do Eduardo Gaevski, que já estava estourando, inclusive. Já estava estourando o caso do Eduardo Gaevski e eles usaram aquilo ali, né? Porque eu vi memorandos, o delegado Flúvio me mostrou memorandos que vinham da Casa Civil, ou seja, ele me mostrou na mesa dele, o delegado Flúvio do meu lado, a Miriam do outro, que era agente federal, e o Fernando Nicinas, que era o outro agente federal do outro lado, me mostrando memorandos, ou seja, que vieram da Casa Civil para poder me parar, de forma oficial, com aquela linguagem oficial, tudo mais, tal, mas eu sabia que estava estourando o caso do Eduardo Gaevski. E a Joyce Hassman, logo depois, veio com a história de que eu era mentor do massacre do Realengo, tal, o que já prova que também tem um vínculo pessoal entre nós, né? Demonstra um pouco, porque, porra, como é que a mulher, porra, no outro dia, já acusando ele, é o mentor do massacre do Realengo. Tanto que eu usei meu advogado, doutor Gogola, para processar ela. O processo não deu em nada, né? Deu em feijoada, mas, enfim. Bom, voltando com a contratação do Marcelo. Também no outro dia, porque daí a Franciele ligou para minha mãe, desesperado, falou: tira esse cara daqui, da minha casa, tal. A gente teve que arranjar um hotel onde que o Marcelo acabou sendo preso, né? De emergência, né? A gente achou um hotel lá de emergência para botar ele lá. E a Franciele não queria que ele ficasse lá, a Franciele tinha medo dele. E daí falou com a minha mãe. No outro dia de manhã, meu pai queria saber quem que era ele. Meu pai tremeu. Meu pai quase teve um infarto. Ele chegou para baixo: Emerson, tira esse cara daqui. Eu não senti uma energia nada boa nele. Esse cara para mim é um demônio encarnado. Tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. E aí eu escutei meu pai na hora, de imediato. Falei: que merda que eu fiz, cara, que merda que eu fiz. Eu já sabia que ele era um cara totalmente perturbado mentalmente, emocionalmente. Tentei ajudar. E daí eu falei o cúmulo de tudo foi quando a gente fez um churrasco, acho que no mesmo dia à noite. O Marcelo tinha ido pro hotel e a gente fez um churrasco à noite para comemorar os possíveis projetos que tinha comprado. E eu comprei um terno novo, entendeu? Para ir lá poder fechar o projeto com o Lourenço Alvige e tal. Comprei um terno novo da Via Viena, então lá gastei uns 2 pau naquele terno lá e tal. Então o que aconteceu é o seguinte: a gente foi na reunião à noite, né? E tava todo mundo, tava a filha do Paulo, tava o Birajara, tava um outro japonês lá, tava o Ralph Gimbel, o alemão, né? Não é alemão porque fala, aquele cara é alemão, é um alemão que veio de Bremen, que tinha saído de Bremen indo pra lá pro Brasil pra fechar um contrato com a gente. Era um cara super gente fina, um cara super educado, um gentleman, sabe? Um cavaleiro prussiano. E tava lá em casa com a gente, tal, né? Super rico, tal. E, enfim, pessoas que, né? E a gente fez uma boa amizade, porque daí a gente foi visitar também a sede da HAL em Campinas. Eu e o Ralph, a gente foi falar com o Carlos Schaffer, que era de uma empresa que eu trabalhei aí em Alphaville, em São Paulo, que era da Gladiator Innovation. Eu trabalhei como engenheiro sênior DRF, logo depois que eu saí do projeto da Índia. A gente foi procurar o Claudio Schaffer, né? O Carlos Schaffer, para conversar com ele, e a gente conversou com ele lá lá em São Paulo, eu e o Ralph Gimbel e tal, pra gente tentar fazer um projeto e tal. E a gente ia comprar uma ferramenta, né, a ferramenta Gladiator, para poder fazer análise e otimização das redes celulares e tal. E bom, eu montei todo o escopo do projeto, eu fiz todo, né, um negócio bem montadinho. Para quê? Para que eu ficasse atrás, né, no backyard do negócio, atuando sempre como engenheiro sênior. E enquanto isso, eu ia botar uma outra pessoa para fazer o marketing da empresa, já que estavam começando a me queimar na internet e eu não podia mais me dar as caras. E o Marcelo estava lá justamente para isso, para limpar meu nome na internet e me defender dos ataques. E ao passo de que também seria contratado como analista em sistemas de informação, ia ganhar um salário de R$3.000 por mês, né, segundo o Paulo ofereceu para ele. E naquele dia eu falei: Paulo, olha, eu sei que eu errei e tal, vou mandar esse cara de volta, porque não dá. Não dá, esse cara tá dando... Foi quando, né, naquele jantar, ele, porra, cara, a gente conversando lá, ele se interferindo nas conversas e tal, de uma forma bem conveniente e tal, e, porra, o cara me peida bem na coisa lá também. Isso não é mentira, não é bobagem, não. Quem tava lá naquele jantar sabe. Aqui diz que ele teria peidado durante um almoço de negócio. Foi então esse churrasco aí? Foi nesse churrasco aí, mas tinha muita gente importante. Tinha o Ralph falou assim... Mas como é que ele, tipo, só peidou e foda-se?
É sério, ele tava comendo assim, eu acho que pra chamar atenção, e todo mundo, um olhou pro outro assim, e deu uma risadinha ali, a mulher do Paulo, que era brincalhona, começou, isso é normal, isso é normal, e eu falei, puta que pariu, que vergonha, cara. Aí no outro dia eu já falei pro Paulo, ó, vou mandar esse cara de volta aí, cara, não dá, eu me arrependi. Ele falou, não, Emerson, você vai assumir esse cara agora. Mas o Paulo César Ramos, ele tinha ido na semana anterior na Polícia Federal e ele já sabia que ia acontecer aquela operação intolerância. Tanto que ele começou a fazer umas brincadeirinhas. Eu vi um filme, uma vez o cara que ele foi preso, ele ia ser estuprado. Ele começou a coisa assim, sabe? Esses fetiches de gente tarada aí que quer ser estuprado numa cadeia, que acha que na cadeia todo mundo é estuprado. Não é, cara, não é. Tem gente de família lá dentro, cara. Tem os caras lá, é sujeito homem, velho. Entendeu? Só é estuprado numa cadeia quem é puto mesmo, ou quem tem tendência a puto como o Batoré. Mas, enfim, aí começou a fazer aquelas piadinhas comigo e tal. Daí ele mandou a mulher dele comer ele, tipo, querendo me induzir a que a Franciele me comesse, sabe? Mas é um desgraçado, cara. E ele começou a fazer um monte de coisa. Mas, na minha opinião, o Paulo César Ramos, ele sabia que ia acontecer aquela operação, tanto que ele foi lá e sabia que não tinha absolutamente nada comigo. Tanto que, na mesma semana, o Paulo César Ramos... Eu tenho que mandar o processo para vocês aqui, vou ver se eu encontro, para mostrar para vocês entenderem que daí teve aquela conversa. Talvez vocês tenham acesso na Wikinet, o processo, a conversa com o Homem Santo, que foi uma conversa extremamente pervertida, uma conversa extremamente pedófila, que ele falou, Emerson, a gente vai pegar uma rede muito grande de pedófilos e tal, e você vai ajudar, entendeu? Eu falei, claro, se for para não ser, porque se você não ajudar, eles vão te meter massacre do Realengo e esse negócio todo. Eu tinha nominado o Paulo como meu advogado oficial. Eu falei, o Paulo César Ramos é o meu advogado oficial, entendeu? E eu confiava plenamente nele, apesar daquelas desconfianças também, né? Plenamente assim, no sentido de pera, acho que eu entrei errado aqui. No sentido assim, porque eu falava assim, pô, esse cara vai, se ele me prejudicar, ele vai estar prejudicando o próprio negócio dele, né? E ele acabou depois pulando fora do negócio e meu pai teve que contratar um outro advogado lá de São José dos Pinhais, o doutor Hernani. Teve que gastar uns 60 mil quase com aquele advogado lá, porque daí depois o Paulo pulou fora, e simplesmente pulou fora do meu processo e me deixou eu me fuder, entendeu? E simplesmente, né, eu soube depois que era por causa, né, do envolvimento que ele tinha com a ministra-chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, né, e na verdade era para encobrir o caso do pedófilo Eduardo Gaevski. Então, assim, ele simplesmente recebeu um cala-boca, né, para não agir naquele caso, porque aquele caso, no meu entendimento aqui, estou falando meu coisa pessoal, era para poder encobrir o caso do Gaevski, que depois acabou não tiveram como segurar aquele caso, que foi um caso muito escandaloso. Não tiveram como, mas me sacrificaram como boi de piranha naquilo ali, e aí a Dolores a Dolores Aguilanovich nunca falou desse caso. É impressionante, é tão escandaloso que ela nunca falou, não fala do Pedro Siqueira, não fala do Pedro Neto, enfim, e todas essas coisas. Então, assim, ela menciona meu nome toda hora, mesmo não tendo provas do que fizeram, jogaram um monte de mentira a meu respeito. Entenda, vocês vão te convir comigo. Um cara acusado de homicídios, o Globo colocou homem envolvido com centenas de homicídios lá, preso, tá envolvido em alguns homicídios. É justamente aquilo que eu estava denunciando da Igreja Universal. Veja, da Igreja Universal e do pai da Rafaela, do padrasto da Rafaela. E, eu seria denunciado na fase de instrução e julgamento, entendeu? Dos 15 crimes que tentaram me acusar, entendeu? Só o racismo e o pedobir lá que vamos supor assim, prevaleceu. Mas por que o pedobir prevaleceu? Que era o artigo 241, né? E na verdade, eles não encontraram uma única foto minha de criança no meu computador. Eu deixei meu computador aberto. Uma única conversa minha com criança, somente aquela conversa que era com o suposto homem santo. E segundo o Paulo, era para pegar uma rede muito grande. E é por isso que eu falo, é por isso que eu atribuo a mim o negócio de ter pego o Eric e Marques na Irlanda, porque daí depois esperaram o Marcelo sair, pro Marcelo, né, daí no caso, confirmar que era ele mesmo. Em setembro, o Marcelo saiu em julho, o Eric e o Marques foi preso em setembro. Então, assim, e justamente porque tinha confirmação do chip dele, né? Eu falando para vocês, o Homem Santo confirmou lá no meu celular para a criação de um blog. Foi a criação do blog maquiavélico, o Civil Coerent maquiavélico. Exatamente, aí que eu queria chegar, Emerson. Antes de entrar no Civil Coerent de fato, eu gostaria... Mas depois eu também queria fazer uma pergunta, viu, Felipe? Desculpa, só pra te avisar que depois eu queria fazer uma pergunta. Sobre qual assunto? Perdão, Hernani.
Não, é só que eu queria... eu sei que é um assunto muito delicado, mas não vai atrapalhar o seu, Felipe? Pode fazer a pergunta? Manda abraço. Não, depois eu retomo aqui o raciocínio. Pode mandar. Eu queria fazer uma pergunta muito importante. Emerson, apesar de a gente ter discordâncias, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, eu tenho umas porradas aqui pra te dar que a gente marcou, que a gente tá te confrontando. Sem problema. Só que é o seguinte, tem uma coisa que você fala, e isso aí você tem razão. Eu acredito que até as pessoas, até os seus detratores, em uma coisa eles têm que admitir que você tá certo. Sim. É a seletividade, e eu quem tô falando, eu tô sumindo o BO, viu, ô Lola? Você é seletiva nos casos que você conta. Por que eu tô falando isso? Sim. Porque, por exemplo, você falou que o seu nome, ela cita sempre, ok, eu entendo. O nome do Marcelo, ela cita sempre, tudo bem. Mas por que, por exemplo, o que eu queria que você explicasse pra mim e pros ouvintes é como é que você enxerga essa questão. Por exemplo, quando o caso envolve a esquerda, ela não noticia, ela não fala. Por quê? Porque não convém. Explico. Agora saiu esse caso do PC. Ela já queria jogar nas costas de Shanner. Ela falou assim, que quem tinha armado o PC Siqueira eram Shanners que estavam armando pra fazer. Aí saiu o áudio da confissão do próprio PC falando que ficou aroused vendo foto de crianças. O PC Siqueira, presta atenção, o PC Siqueira ele pode sair inocente. Ele pode sair pela porta da Polícia Federal, não interessa. O ponto é, ele gravou um áudio de voz dele dizendo: eu fiquei excitado vendo foto de criança. Ele pode sair pela porta da frente da Polícia Federal, mas ele assumiu: eu fiquei excitado vendo foto de criança. Por que esse caso ela não noticia, ela não fala: olha, gente... Então, por que ela não dá a cara a tapa e fala assim: olha, eu não concordo com o meu companheiro de causa, nós dois defendemos o PT, só que ele é doente mental, eu não concordo com esse comportamento. Não, o que ela faz é, se a pessoa vai lá e diz: ô Lola, você não vai noticiar, ela vai e bloqueia, como foi o que aconteceu comigo. Então eu queria que você explicasse, por favor, como é que você enxerga a seletividade. Por que alguns casos são noticiados? Por que alguns casos saem na Globo e outros não? Por que por exemplo, não foi por exemplo, você foi alvo da Globo. A Globo foi lá e filmou você, tudo bem. Por que a Globo não foi lá e filmou o PC Siqueira? Qual que é o motivo? Eu sei o motivo, mas por que você acha que a Globo não filmou o PC Siqueira? Não foi lá? PC, você assumiu que você ficou excitado com criança. Então vamos dar uma entrevista, conta como é que é? Você olha a criança, você fica excitado, como é que funciona? Por que isso aí não ganha clamor e outros casos ganham clamor? Qual que é a seletividade nesse caso? Na verdade é agenda ideológica, né? Na verdade é desonestidade intelectual total. Eu fui colocado no Fantástico, inclusive gente da minha família ligando pra minha mãe: porra, o Emerson tá saindo no Fantástico, sendo acusado falsamente, dizendo que eu era o mentor do massacre na escola do Realengo e tudo mais, sendo que Eduardo Gaevski jamais foi pra mídia, a própria Joyce Hassman jamais. Por isso que eu ligo os fatos. É só ligar os fatos. Quem é inteligente liga os fatos. Quem é inteligente liga aos fatos, né? Sabe que estão fazendo de uma forma desonesta intelectual. Isso é agenda ideológica. Então, assim, eles fazem isso porque é por pura agenda ideológica. Então, a mentira eles usam como ferramenta de revolução. Então, ideológica, né? Para eles é o ar que eles respiram, né? Veja, o que eu passei a entender dos agentes públicos, dos agentes estatais, é que são puros e autênticos psicopatas. A vida humana para eles não vale absolutamente nada, perto do que eu vi lá, o que eles fazem com pessoas acusadas falsamente de estupro, cara, e a pessoa fala assim: se você foi acusado de estupro e passou 10 anos numa cadeia, sabe que são 10 anos numa cadeia, cara. Eu vi caso de um cara lá, o Jaguatirica, que ele foi denunciado pela própria filha, cara, entendeu? E ele disse pra mim: Emerson, eu fui na audiência, eu ajudei nas cartas, eu ajudei muita gente na prisão, com cartas, com petições e tudo mais. E eu vi o caso daqueles caras, os caras acusados falsamente, com exame do IML provando que era inocente. O juiz simplesmente, inclusive em algum dos casos, o próprio Sérgio Moro, alegou que era presunção a palavra da vítima, ou seja, o cara com exame do IML provando que era inocente, não valeu a palavra da acusadora. E teve um caso mais escandaloso ainda, que a mulher desmentiu, falou: não, eu tava mentindo, e o cara, ele manteve a sentença do cara em 12 anos, que ele vai ter que cumprir 4 ou 5 anos no fechado. O caso do Jaguatirica, que foi acusado falsamente pela própria filha, e a própria filha tentando chantagear a família dele. A gente conhecia ele por Jaguatirica, ficou preso lá em Araucária, foi mandado pra cadeia dos Duques, né, do seguro. O cara foi condenado a 49 anos de cadeia, tiraram o cara
do trabalho dele. O irmão, o filhinho dele fala, não, ela tá mentindo. Há 49 anos de cadeia, cara, sabe? Vai passar 27 anos no fechado por um crime que ele não cometeu. Isso é um terror que estão fazendo. Então, voltando ao caso da Lola. A Lola, na verdade, é uma completa psicopata. Para ela, a vida humana não vale absolutamente nada. O que vale é a agenda política deles, até porque eu conheci a esquerda, eu sei os propósitos da esquerda, eu sei que uma coisa funciona. Para eles, na visão deles, o ser humano só se torna ser humano quando ele tem aquela visão ideológica concebida deles, né, que eles montaram. Então, assim, quem estudou curso de psicologia, curso da área de humanas, sabe que, não que eu tenha sido formal na área de humanas, mas eu tive namoradas que foram dessa área e tal, e é uma devassidão mental total. Então, assim, no caso, é uma questão ideológica, é uma questão política. A Dolores, enfim, o que ela tem que prevalecer aquilo que ela está falando, né? Aquela vertente que ela está falando, e a qualquer custo, ou seja, e a verdade simplesmente ela ignora e estabelece a mentira como base, né? Então, assim, ele já tem um establishment dele, ela já tem um negócio bem montado, né? Ela não vai voltar atrás. O caso do Eduardo Gaevski foi o caso mais escandaloso que eu já vi na história do país, porque foi um cara que era o maior estuprador de Realeza, que falava que na prefeitura de Realeza só entrava se tivesse favores sexuais, né? Inclusive gravou vídeos com uma menina de 5 anos fazendo felação e ele ejaculando na boca da menina. Quem tem dúvida, busca o jornalista Ucho Haddad, Ucho com CH, Ucho Haddad, e Ucho Haddad foi perseguido pela Gleisi Hoffmann, e eu apelidei ela de padroeira dos pedófilos, já que acobertou um pedófilo na Casa Civil para cuidar de política para criança, e isso de caso intencional. E ela sabia, porque o caso do Eduardo Gaevski estava explodindo como o maior estuprador de crianças da história. Enfim, aí agora ficam focando o Abdelmaciche, esses caras. Porra, cara, na minha opinião, depois é um caso mais complexo ainda. O próprio Abdelmaciche é inocente, mas isso já é uma outra história. Não quero me meter agora nisso agora, senão a gente vai se perder aqui. Mas o Eduardo Gaevski, eles encobriram de todas as formas. E tem outros casos, de inúmeros casos de pedófilos, de igrejas, de pastor, como o William Baldo Viva Silva, que eu denunciei. Eles simplesmente negam e calam. Ou seja, não dá pra... Por isso que eu falo pra você, você quer me apoiar, quer me dar apoio, é só você ver quem me difama, cara, entendeu? É só ver que... claro, eu tenho minhas falhas, mas eu assumo publicamente as minhas falhas. A Dolores, ao contrário, a Dolores divulgou meus dados de passaporte no blog dela, cometeu um crime federal. Ela divulgou fotos de crianças sendo violada. Na época, supostamente ela estava denunciando, mas não pode, porque isso fere o artigo 241B, né? E ela colocou, eu denunciei, fiz ata notarial, levei para o doutor Demetrios, isso não deu em nada, isso deu em feijoada. Assim como deu em feijoada o caso da Rena June, que fez apologia ao estupro e morte de mulheres brancas, e nada aconteceu. Aí teve um maníaco lá no Espírito Santo que começou a matar mulheres brancas, né? Enfim, bom, aí você sabe onde dá. Então eles podem fazer o que eles querem. Eles simplesmente querem mostrar para a sociedade, ó, nós gozamos da impunidade e vocês, o resto da sociedade, calem a boca. Se vocês pecarem, nós vamos ter que condenar, nós vamos ter que crucificar. É exatamente isso, né, que os marxistas internacionais faziam na Inquisição e tudo mais, né, nos seus rituais de cabala, depois apontavam o dedo pro vizinho, para as ruivas que acabavam sendo queimadas na fogueira. Então é exatamente isso que aconteceu, e por isso que eles foram expulsos de 109 países. Mas enfim, a verdade é essa, meu caro. Eu não tô querendo fazer nenhuma apologia, nada, nenhum anti alguma coisa, anti-racismo, nem nada disso. Até porque eles te acusam de racismo, porque justamente eles querem te eliminar, querem te genocidar, né? Quem estudou os grandes ideólogos aí deles sabe do que eu tô falando. E é só vocês me acompanharem no VK, que eu tenho muita coisa, e é por isso que ela me ataca. Ela fala que o meu VK é um perfil antissemita e que é isso aqui. É mentira, eu não tenho nada contra os semitas, nem nada, e eu não generalizo. Eu tô denunciando grupelhos, máfias, entendeu? A Dolores faz parte de uma máfia, entendeu? Assim como os que seguem a ela. E também é um grupinho de idiotas que tá lá chupando alguma teta governamental, né, que não deu certo na vida, que fracassou na vida e que posta em horário de trabalho, inclusive, né? E, porra, cara, chegou tanta coisa da Dolores que, porra, de cair o cu da bunda, cara, entendeu? Fora o caso do André Luiz Garcia, que ela sabia que era o André Luiz Garcia, e depois, né, que o cara se matou, ela foi e revelou o caso do André Luiz Garcia. Porque eu tava vendo agora, se vocês acompanharem no Jus Brasil, o caso do André Luiz Garcia, o Marcelo estava fazendo de tudo para me incriminar, mas de tudo mesmo. E ele mobilizou a Camila Freitas Bata, que isso vem bem depois, né? E junto com o André Luiz Garcia e outras pessoas, o Tecnomed, que ele queria
obrigar a depor contra mim e tudo mais e tal. E o André Lúcio Garcia, como o Marcelo tinha ele na mão, né, por causa dos crimes que ele tinha cometido, até então o Marcelo não sabia quem era o André. O Marcelo sabia quem era o Kill, que segurou o blog Silvio Coerich e tudo mais, mas mesmo assim, depois que o Marcelo descobriu quem era o Kill, que era o André Lúcio Garcia, ele falou assim, você tá na minha mão. E ele usava ele como escravo. Então, assim, ele botou o André na obriga de me denunciar, de me ferrar. Tanto que o próprio André depois veio me procurar, falou que não tinha nada contra mim, mas ele tinha que fazer aquilo. Né? Ele falou isso no meu perfil do Facebook. E eu falei assim, então, guerra declarada, não tenho medo, não vou dar um pé atrás. Né? Guerra declarada, e você vai pagar caro por que está fazendo, cara. Eu simplesmente tenho pena de você. Se você quer se aliar comigo, a gente arrebenta o Marcelo, a gente derruba o Marcelo. Ele falou assim, Emerson, é muito maior do que você pensa a coisa. O próprio André Luiz Garcia tinha escrito, é pena que eu não tenho esse mais perfil desse Facebook, porque eles derrubaram meus 3 perfis que eu tinha na época. Eu tinha 3 perfis e totalizavam 50 mil seguidores. Porque depois que eu saí da prisão, eu fiz incessantemente, busquei muitas pessoas, o máximo possível de pessoas de toda a direita e até pessoas de esquerda, para tentar colocar minha versão, né? E aí sempre aparecia, Emerson, você é pedófilo e tal, você me acusando dessas coisas, mas nos autos do meu processo que eu tô mandando para vocês aí, pouco a pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o limite é só 10 aqui por vez. Vocês vão ver que eu não tinha nada de pedófilo, não tinha absolutamente nada. Tinha palavras pesadas que soavam racismo, enfim, que eu realmente estava em colapso nervoso e tudo mais, mas nada que invocasse a pedofilia. Tinha a conversa suspeita, que era a conversa do homem santo, mas que foi elaborada pelo próprio Paulo César Ramos para me incriminar, porque eles sabiam que não ia ter nada para me incriminar. Eles sabiam que eu não tinha nada. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que me incriminar de alguma forma para sujar meu nome, para que eu não pudesse me defender depois de sair da prisão. Então era esse o objetivo deles, entendeu? Eu entendo. Agora quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, meu amigo, dá igual. E justamente falando desses negócios de declarações polêmicas, antes de entrar no Silvio Coerich fase, que a gente vai falar sobre o Silvio Coerich original e o Silvio Coerich falso, que vocês estavam envolvidos, antes eu gostaria de falar do famosíssimo vídeo, o episódio ficou conhecido como o episódio da Índia, que foi entre 2011 e 2012, que você enquanto estava... 2011? Na verdade, aquele vídeo foi gravado no final de 2010. Final de 2010, né? E aí depois a coisa estourou. Entendi. E você estava a trabalho na Índia e a Rafaela teria te enviado um vídeo de 18 minutos que ela aparecia sendo gangbangueada por vários homens negros de uma favela identificada como... Como é que era o nome da... Morro dos Macacos. Morro dos Macacos, isso mesmo. E aí você gravou um vídeo também que está salvo em vários lugares, que ficou conhecido como o vídeo da Índia, um vídeo de 11 minutos, que você dá várias declarações, fica bem claro que você está muito puto. Então, por partes, nos conte como é que foi esse negócio do porquê a Rafaela ter te enviado o vídeo, do porquê ela teria feito isso, como foi a sua reação logo você ao receber, o porquê você gravou o vídeo da Índia com as declarações que você deu, em que você falou de loiras miscigenadoras, o estado inerente da mulher, prostituição, do preto é a sujeira, etc. E também depois o que você fez quanto a esse vídeo e com a Rafaela. Bom, a questão é a seguinte, você tem que começar, por exemplo, desde quando a coisa realmente começou. Quando eu deixei o Rio de Janeiro, eu fui para um projeto na África do Sul, trabalhar na Nokia Siemens, meio que para fugir daquele processo que estava sendo aberto de lesão corporal que eu fiz, que a Rafaela fez contra mim no Rio de Janeiro. Não aparece o nome porque realmente existe um tráfico de influência para encobrir isso aí, né? Mas enfim, todo mundo que sabe, é só vocês verificarem mais a fundo, vocês vão encontrar que estava aparecendo o nome da Maria da José Silva e da Rafaela da Silva, o que derruba a tese de que ela nunca teve um caso comigo. Já derruba por aí, entendeu? Então assim, a tentativa do louco dela não vai funcionar dessa vez. Então o que acontece é o seguinte, depois disso eu fechei com um antigo contratante meu e fui para a África do Sul, passei pela Tanzânia também, só que naquele projeto da África do Sul estava acontecendo a Copa das Nações. Eu não sei se vocês se lembram, a Copa das Nações aqui antes da Copa lá da África, né?
e tinha um jogo do Brasil, enfim, eu morava perto do autódromo de Kyalami, onde que o Senna humilhou o Alan Prost uma vez lá, que foi bonito de ver, mas eu ficava no hotel lá, e foi o primeiro hotel que eu fiquei quando eu cheguei lá na África do Sul, né, e trabalhava na Nova Siemens, que era do outro lado, que era em Durban também, do outro lado, e aí eu tinha alugado um Toyota, né. Fiquei num hotel chamado Ashanti, né, da cantora Ashanti, né, hotel chamado, não sei se é da cantora ou não, mas o nome é o mesmo, Hotel Ashanti no centro, também depois que eu saí daquele hotel, porque eu fui expulso do hotel. Eu simplesmente, eu liguei o Skype, né, e falei assim, Rafael, eu tô aqui na África do Sul. E ela falou assim, não se preocupa, então você vai curtir uns negão aí também, porque eu tô curtindo uns negão aqui. E apareceu 2 negão lá na casa dela, tava lá no Meyer, e os caras beijando, ei, corno, como é que você tá, corno, filha da puta? Cara, eu fiquei louco, eu quebrei um computador, eu joguei o computador na parede e quebrei o hotel inteiro, cara. Tive que pagar a taxa do hotel pra consertar lá, deu uns $1.000 e poucos, se não me engano, de quebrar o hotel, senão ia ser preso. E fiquei louco, cara. Sinceramente, me subiu o sangue, cara. Eu joguei o computador, quebrei o computador e fiz o diabo. Tá, beleza, fui expulso do hotel, que era um hotel best, da rede Accor, se não me engano. E tá, os caras chargearam minha caneta, meu cartão de crédito ABN, beleza, tá, tranquilo. Aí era o ABN em Rio Branco que eu tinha. E aí tá, daí eu peguei o carro e fui para um outro hotel chamado Hotel Ashanti. Aí fiquei lá. Aí a partir de então começou os ataques violentos contra mim na internet também, né? Já naquele tempo, aquela perseguição, aquele harassment virtual fudido, né? De pessoa me contatar, as pessoas que se relacionavam comigo, e eu era burro, deixava meus amigos à vista, porque eu queria me gabar, que eu era o cara, que eu era foda, que todo mundo me humilhava no passado, que eu era um pobretão fudido, e eu tava conseguindo projetos que eles jamais iam conseguir. Então eles me pegavam no ponto fraco, e ela sabia que realmente, né, era meu ponto fraco e que eles eram verdadeiros fracassados e tal, mas ela fazia aquilo ali para me provocar. Então eu, de idiota, né, acabei caindo na dela e deixei as coisas abertas, e ela contatava os meus amigos, e enfim, por isso que eu falo que tudo isso que o Marcelo tá fazendo, você tem que, para entender esse caso, você tem que entender before, ou seja, antes. O que aconteceu antes, para você entender o Marcelo, e por que a Polícia Federal jamais deu um MBA na Rafaela, um mandado de busca e apreensão, ou colocar ela nos autos, mesmo eu fazendo denúncias pesadas, ou no caso da Camila Freitas Batke. Eu acho que tem algum lobby feminista dentro da Federal bem forte, porque, porra, tem vídeos da Camila falando com o Batoré, cheirando cocaína, saindo fotos e tudo mais que foram entregues, e ela sequer foi arrolada como... Ali configura, no mínimo, a associação criminosa com o Marcelo. Mas sequer colocaram ela nos autos da Operação Bravata. Simplesmente, será que seria por quê? Para me incriminar? No caso a Camila Freitas Batke, que foi uma das namoradas do Marcelo, né, que na verdade eu mandei o cavalinho de Troia e virou contra mim, contra o Marcelo. Ela foi usada para me incriminar. Então será que a própria Polícia Federal estava utilizando a Camila para tentar me incriminar? Então era isso. Então, assim, para você entender a coisa, voltando ao assunto lá, né, do que aconteceu antes do vídeo da Índia, né, eu tava isso começou lá no projeto, tá? Eu saí, fui para Tanzânia, depois voltei. Aí eu falei com o Tomé Antunes, e o Tomé Antunes me colocou num projeto aqui na Espanha, né? Eu vim para Espanha e tal. Só que antes de vir para Espanha, eu fui para o Brasil, peguei a Fabiana e vim por Paris. Em Paris a gente foi parado, porque houve uma denúncia aí de que a gente estava fazendo drogas, trazendo drogas, e aí eles pararam. Nunca tinha sido parado em Paris. Até então eu tinha descido umas 5 vezes em Paris, sempre passei pela porta da frente, dando risada. Naquela vez eles me pararam, né, me revistaram, me fizeram mijar no copinho e tudo mais. 2 anos antes também, porque eu era um idiota, boca aberta, eu falei que tinha ido pra Inglaterra, eu tomei um lockdown na Inglaterra e me mandaram de volta, por causa disso. E depois, para entrar na Inglaterra, eu tive que entrar por Pembroke, por Roslare, Pembroke e Liverpool. Aí me fudi tudo, mas eu acabei entrando depois. Então, assim, é uma perseguição fodida, cara. E aí aquilo foi me afetando psicologicamente, e cada vez mais, né? Até chegar, né? E depois o projeto que eu tinha fechado com o Maurício Rubio, né? É que é tanto projeto, cara, que eu me perco, cara. Eu fechei vários projetos até então, fechei uns 2 ou 3 aqui em Madrid também na época, e fui trabalhar na LCC, que fica bem no centro de Madrid, perto de Atocha, como engenheiro sênior da RF, num projeto dentro da Ericsson.
e foi na Brada. Então o que aconteceu é o seguinte, eu, né, fui trabalhar e tal, e daí a Rafaela começou a me perturbar, essa vagabundo tá aí, né, virando viado, tá virando mexia aí na Espanha, sempre jogando coisa pesada. Aí eu, imbecil, retardado, doente da cabeça, eu falava, não, eu tô trabalhando aqui, sou engenheiro RF e tal. Ela descobria e me queimava com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, era assim, era um gangster fudido, ela ficava me perseguindo só para poder me prejudicar. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que isso aqui vem de anos e tem como provar a continuidade desses eventos, né? Não tem como ela esconder, jogar isso para baixo do tapete. E essa oportunidade que vocês estão me dando é justamente para isso, para jogar tudo no ventilador e deixar eternizado na internet. Então, toda a minha versão, se a pessoa quiser acreditar, acredita, mas a Fabiana de Oliveira, que hoje se chama Fabiana Correia, né, ela tá usando o nome da mãe para se esconder aqui na Espanha, que foi minha primeira mulher, sabe disso, porque ela vivenciou isso, ela foi chantageada pela Rafaela, né, eu não posso falar o nome do outro cara que tá aqui na Espanha, porque é um dos caras que tentou me matar aqui e tal, mas ele pode me dar problema, e eu não quero problema aqui e tal, então não vou falar o nome do cara, não vou cair nesse joguinho sujo. Mas era um outro cara que começa com A e que ele, a mulher dele, que também se chamava Miriam. Esse vagabundo sabe quem ele é, um chapuzeiro, né? Ele foi tentar me chantagear lá em Valência para que eu desse essas coisas, e ele acabou fazendo uma denúncia minha contra mim aqui, eu acabei tendo problema com a polícia e tudo mais, aí me levaram como suspeita de ser comandante de uma rede de neonazistas aqui na Europa, entendeu? Até explicar que focinho de porco não é tomada. Na época, os próprios policiais lá em Valência, em Alaquás, eles me cumprimentaram, me bateram nas minhas costas. Tinha um lá que falou que o avô dele era da Legião Azul, então falou que não tinha nenhum problema. Então, assim, eu dei risada na cara deles, e eu era tão retardado que eu saía comemorando, entendeu? Não tinha como gravar vídeos na época, porque não tinha como, né? Mas eu comemorava nas comunidades, eu tô aqui, tal, entendeu? Não é que nem hoje que você grava vídeo na rua aí, tem capacidade de 512 GB, né? Na época não tinha em megas, 50 megas era muito. Então, mas eu respondia, né, via comunidades no Orkut na época e tudo mais, e a Rafaela sempre estava por lá. Eu sempre soube disso e ela assim, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, e a Rafaela sempre me ameaçando, né? A Rafaela sempre num quadro psicológico esquizofrênico fudido. Ela foi diagnosticada, diga-se de passagem, né, lá no Rio de Janeiro por isso. Mas enfim, daí a coisa foi aumentando num nível que daí eu não sei por que caralhos, eu acabei aceitando um projeto na Índia, talvez é porque eu queria conhecer um país diferente. E essa foi minha ruína. A minha ruína foi porque daí depois eu fui pra Índia e tal. Tinha um outro conhecido que também já tinha me dado um projeto antes, na Armênia, que era o Pradip Basu. Esse Pradip Basu também acabou me prejudicando depois por causa da influência deles, né? Os homens santos se juntaram dele lá e me assassinaram a reputação com eles e tal, com alguns outros empresários. E esse Pradip Basu, ele me colocou num projeto na Índia, aí eu fui trabalhar lá na Índia e trabalhei durante 3 meses legal, e depois eles deixaram de me pagar, simplesmente porque depois falaram, mas você não é engenheiro, tal. Mas eu falei, caralho, eu tô entregando meu serviço aqui, tô entregando meu trabalho, seus filhos da puta, o que vocês estão fazendo? E aí eu comecei também, aí virou uma guerra virtual fodida, que a Polícia Federal tem aquela troca de e-mail que eu tive com eles, eu ameacei a empresa dele, ameacei os caras de morte, fui parar numa delegacia, que eu saí na porrada com um cara lá, do hotel onde eu tinha ficado, que por coincidência ou não, em Nova Delhi, o conglomerado de apartamento dele se chamava Prison Hotel. Olha só, era Prison Hotel lá em Nova Delhi. Ou seja, já estava anunciando minha prisão mesmo. E aí depois, aquele dia, porra, eu fiquei tão perturbado. Aí uma vez também tinha uma mulher lá dentro lá da Nokia Sim, da Ericsson, que trabalhava comigo. Era uma consultora que chegava sempre, tomava meu lugar, porque chegou de manhã, quem tomava o lugar lá é o primeiro, entendeu? E ela sempre chegava mais cedo pra me atrapalhar e tirar meu lugar, e eu tinha que ficar de pé do lado e tal, porra, aí eu ficava puto da cara. Era uma inglesa, extremamente misândrica, e uma vez de manhã eu cheguei, dei um murro no computador dela, quebrei o computador dela, e aí depois, ainda bem que não tinha câmera naquele tempo pra me pegar, mas até vi bem se tinha câmera e tal. Era um calor dos infernos, de 49 graus, eu ia caminhando quase 1 quilômetro para poder pegar meu rickshaw, eu tinha aqueles rickshaw maldito lá, que era fedorento, até ir pro hotel.
né? Porque nos 3 primeiros meses eles me deram motorista particular, depois não me pagaram mais motorista particular. Acabou que no final eu tive que pegar um hotel particular por minha parte, por minha conta, e fiquei mais puto da cara. Mas antes disso eu gravei o vídeo na Índia, porque naquele tempo eu, para desabafar, acabava desabafando nas comunidades dos homens santos. E aí o Pussy acabou pegando aquelas coisas que eu desabafava e passava pra frente, usando meu nome, tirando meu nome. Ou seja, de amigo, eles se passavam de amigo, mas no fundo era amigo da onça. Eles usavam aquilo tudo contra mim para tentar me incriminar e me atrelar nos crimes deles, entendeu? Então era basicamente isso que eles faziam, né? Assim, era um negócio de louco, cara. Era um negócio de louco. Mas, ô Emerson, tudo bem. Você fala assim que esse vídeo você gravou, porque você tava nesse contexto, tudo bem. Mas aí, Emerson, depois que você fez já essa cagada, que prejudicou a sua vida, prejudicou que as pessoas usam pra te atacar, depois mas você não aprendeu, porque você voltou a fazer de novo outra cagada. Tem um vídeo na internet que chama assim: Emerson Eduardo Rodrigues volta a atacar. Lá nesse vídeo consta vários áudios seus falando que o Mandela é macaco, que branco não rouba nem pra passar fome, nem pra matar a fome. E aí você fala um monte de frase racista chamando o negro de macaco. Ou seja, você voltou, depois dessa cagada que você já fez na Índia, você voltou a fazer de novo. Não, na verdade, aquelas lá são edições aí do próprio Kurt, e na verdade, assim, eles juntaram, eu não sei se vocês trabalham, se vocês conhecem uma ferramenta chamada Adobe Premiere, inclusive até tinha mandado para um perito aí para poder analisar isso aí, você pode inclusive fazer várias edições de voz, inclusive naquilo ali, então eles pegaram contextos da minha voz, e com Adobe Premiere você tem, inclusive, chega a ser imperceptível as nuances da mudança. Ah, não, desculpa, é a sua voz, cara. Desculpa. É a sua voz, cara. E juntaram assim, pega a minha voz e acabam juntando com um monte de merda e vira um saco de bosta, cara, que você não tem nem ideia, entendeu? Então, assim, juntaram com coisas antigas que eu vinha falando, vários de grupos de WhatsApp e tal, e acabaram falando um monte de coisa. Eu falei que o Mandela era um terrorista, de alguma forma, tal, e enfim, os caras simplesmente aproveitaram e no caso, eu inclusive tenho o registro de toda a conversa, que foi um desses dogoleiros que entrou em contato comigo, que na minha opinião é o alemão Feg, que o Marcelo se encontrou no Rio de Janeiro, né, tanto que esse cara sumiu, é o tal do Kurt, né, que eu chamava de Kurt, ele se apresentava como Kurt, e esse cara, ele simplesmente sumiu, mas é o cara que muitos dizem que se encontrou com o Marcelo lá no Rio de Janeiro, e que é o tal alemão Feg, que também conhecia a Rafaela, e que teve contato com a Rafaela, e depois teve contato com a Roxa e tal, mas enfim, são coisas aí que a gente precisa apurar aí com mais veemência, porque são coisas fora de contexto e que não tem absolutamente nada a ver com uma coisa com a outra, né? Com a questão do Mandela ser terrorista, isso é claro, é evidente, o cara participou de movimentos terroristas e tudo mais e tal, e era Sim. Não tem inegável isso aí, mas enfim, o cara pegar a tua voz aí e usar um Adobe Premiere para fazer edição e juntar a voz, isso aí é extremamente fácil. Eu mesmo posso fazer para incriminar muita gente se eu quiser. O problema é que, enfim, isso tem que ser analisado por peritos e tudo mais, então é uma coisa até que nem vou me atrever a falar muito agora, mas como disse, a mesma pessoa que estava fazendo isso comigo estava me jogando contra youtubers. E esse cara que fez isso, que se apresentava como Kurt, eu até passei o telefone dele para as autoridades, a conversa dele fazendo apologia a nazismo, a racismo e tudo mais, passei para frente, mas esse cara, ele tentou me jogar contra o Mano Tóquio, e foi aí que a casa dele caiu, porque eu falei com o Mano Tóquio, primeiro eu ataquei o Mano Tóquio, que é o Marcelo Belas, ataquei ele pesadamente, aí o Da Vinci, Lourenço de Almeida, né, aquele cara que eu falo que é o acionista da Camargo Correia e tudo mais, que tá denunciando esse pessoal, essa maçonaria e tudo mais, ele falou: Emerson, não ataca o Mano Tóquio, porque o Mano Tóquio não tem nada a ver com isso, cara, eu conheço o cara, tal. Falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu contatei o Mano Tóquio, né, e falei: Mano Tóquio, qual que é da tua? E aí ele me explicou, né, e daí eu falei pra esse Corte: eu não vou mais gravar vídeo sobre o Mano Tóquio, não adianta você me assistir, nem nada, ele tá me induzindo. Daí ele falou: se você não gravar, você vai ser destruído aí na internet, vai voltar tudo de volta, e vão acabar com a tua reputação, esse negócio todo, aquele blá 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 todo. E daí o que aconteceu foi que realmente, né, soltou um monte de áudio aí, né, na internet, e aí, porra, enfim, é um cara completamente maldito, é um desgraçado por completo,
e fez isso e simplesmente sumiu do mapa, mas era um cara ligado ao Marcelo que se encontrou com o Marcelo lá no Rio de Janeiro naquela época. Eu tenho os áudios dele racista, eu tenho o telefone que ele usava na época, tal. Passei isso para a polícia, tal. Até agora nenhuma providência foi tomada, inclusive, se fosse o caso, até mandei para um perito aí para analisar, já para me trazer um laudo, né? Ele falou assim, ó, isso aqui Emerson, inclusive ele falou com o meu advogado, né? Falou assim, isso é uma coisa que possivelmente foi ditada com o Adobe Premiere, porque tem uma ferramenta chamada Adobe Premiere, que você pode fazer esse tipo de coisa, mas é uma coisa que, se um dia abrir alguma demanda, a gente vai ter como alegar esse tipo de coisa por meio de um laudo e tal. Ah, beleza, então tá bom. Então, assim, deixa meio passar batido, porque era um cara que tinha algum problema com o Manotoc também, né? E, enfim, o Manotoc, como vocês sabem, teve ligação com a igreja, esse negócio todo. Então, eu, como sempre, ataquei essas igrejas, eu, como sempre, denunciei essas igrejas. Eles queriam me usar para atacar tudo quanto é youtuber, né? Mas não é assim, tudo quanto é youtuber. Eu vou atacar quem tá envolvido com a merda, entendeu? Quem é Shanner, né? E quem tá lá para assassinar minha reputação. Não um youtuber que, porra, não tem nada a ver com a porra do bagulho e simplesmente tá caindo de paraquedas ali. Não dá, entendeu? Eu tenho que atacar quem é Shanner, quem tá realmente envolvido com a merda, entendeu? Então eu vou ser justo, até porque eu fui vítima de uma injustiça muito grande, cara, entendeu? Você pode ver o que fazem no Brasil, só vai preso quem não é de esquerda, entendeu? Quem é de esquerda goza de impunidade. Enfim, bom, mas é isso que eu tenho para dizer. Certo. Ô Felipe, dando seguimento no que você ia falar. Então, agora vamos passar pro seguindo no tema de polêmicas. Agora vamos ver o do Silvio Coerich original e também dos falsos. Primeiramente, você, depois de começar a frequentar os Orkuts, você ingressou o blog do Silvio Coerich. E até teria sido por lá que você conheceu o Marcelo. Primeiramente, no que consistiam as postagens do Silvio Coerich, como você conheceu esse blog e também como é que você entrou em contato com o Marcelo. Foi por lá mesmo? Foi através desse site? E também depois falou que vocês dois tiveram uma treta que daria origem ao Silvio Coerich falso. Conta para nós como foi isso aí. Então, na verdade é o seguinte, o Marcelo, como eu já expliquei, ele foi me indicado pelo fake Aquele no Avanço, que eu acredito ser da Rafaela, né? Então, isso veio bem depois. Mas o conhecimento do blog Silvio Coerich eu tive por meio de alguns amigos que me enviaram via Orkut. Eu estava pesquisando no Orkut e achei engraçado, porque eles tinham uma didática bem engraçada, e justamente na comunidade onde eu participava com o Tonieri Franco, lá, que eram comunidades de filosofia pura, onde a gente conversava muito sobre isso e tal. E, enfim, ele é a pessoa que pode dizer que eu. Bom, mas isso é um outro caso, então não vou entrar nesse assunto lá. Mas a gente. Bom, eu fui indicado para poder participar de algumas coisas e tal. E eu comecei a comentar lá no blog Silvio Coerich, porque eu achava muito engraçado, entendeu? E aí tinha um outro fake lá que comentava, chamado Damned Knight, ou Cavaleiro Amaldiçoado, né? E ele comentava de uma forma bastante filosófica também, e o outro chamado Andarilho do Abismo, né? Eram os outros fakes bem conhecidos. E aí, né, uma dessas aí eu comentava mais aqui para desabafar, ou seja, eu passava as coisas com as mulheres e usava aquilo ali para desabafar, entendeu? Era mais para desabafar e mandar real e, tipo assim, esperando que alguma mulher mudasse o comportamento por causa daquela merda. O que não, na verdade, isso não existe, né? Então, assim, o que aconteceu? Numa dessas aí, a própria Karina me flagrou, né? E passou a responder lá no blog. E é por isso que eu acredito que ela sempre esteve envolvida depois, no que veio depois, né? Porque eu sempre dei respostas bastante contundentes, bastante fortes e mandando a real de verdade com o comportamento feminino, com o que elas faziam, o lado obscuro das mulheres e tudo mais. E isso acabava mexendo com os brios, né? Então, e aí a coisa foi ganhando uma espiral assim de destruição total. Na minha opinião, aquele fake Damned Night era um fake do Marcelo, né? Então, era um fake do Marcelo e tal, e que usava para... Quer apagar? Era um fake do Marcelo. Hã? Eu acho que vai um pouquinho mais. Não sei. Vai até quando der. Então, daqui a pouquinho, dá mais 10 minutos. Dá 20 minutos mais. Não, 10 minutos. Um pouquinho mais, eu já vou descer.
Não, daqui a pouco eu vou ter que descer aqui pra gente continuar a live, dar uma pausa aqui, eu vou ter que sair de novo. Sem problema. Mas por enquanto deixa eu só responder isso aqui, né? E o que acontece é o seguinte, meu amigo Hernani. Você tem o nome do meu advogado lá, que acabou me defendendo, Paulo Hernani. Então, assim, eu acabei, né, me envolvendo nessas coisas todas e a coisa foi andando de uma forma descontrolada. E, enfim, é a bola de neve que acabou arrebentando a casinha lá no final. Então, é isso. Eu comecei como comentarista no blog Civil Coerage para depois acabar sendo atrelado. E a questão de é, o que eu acredito é o seguinte: o Marcelo, ele, juntamente com outras pessoas, que eu falo que é a Karina e a Rafaela, eles chantagearam o verdadeiro Civil Coerage, que, na minha opinião, era o Kleber Monteiro Muniz, para poder simplesmente ceder o blog para ele, já que eu já estava conhecido nos comentários, por causa dos comentários que eu fazia lá embaixo, né, e simplesmente me atrelar em algo muito grande. Então a coisa já foi se tornando planejada e os links conectam, né? É praticamente um grupinho de ex-alunos de ciências da computação contra né, uma pessoa aí que era frustrada no amor e enfim, que era um comentarista anti-misandria, esse negócio todo. Então, como eu disse para você, e aí a coisa se desgringolou de um jeito que não teve como segurar depois. Era uma tragédia anunciada, né? Foi isso que aconteceu. Uhum. E o que houve que o Silvio Coerch ele teria banido você e o Marcelo? O Marcelo, na minha opinião, como eu falei para vocês, o fake dele era o da Net Night, né, lá do Silvio Coerch. E na verdade é o seguinte, a gente começou a pegar pesado, responder pesado, né, de uma certa forma, que mulher não ama, mulher se interessa, mulher não se conquista, mulher se negocia, e coisas um pouco mais pesadas, e as mulheres que estavam lá no blog começaram a fazer chantagem, dizendo que iam colocar ele na cadeia e tudo mais, e aquele troço todo. E o cara acabou expulsando a gente, porque ele ficou com medo, ficou com aquele negócio, quem tem cu tem medo, né, cara? Então, o cara simplesmente ficou com medo e aí acabou expulsando a gente, né? E eu tava cagando pra tudo, sabe? Eu fui bem irresponsável, é tipo aquele cara que pega o carro e sai dirigindo a 200 km por hora numa estrada, cara, ele vai se matar, entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não fui dirigir um carro, mas simplesmente por causa dessas opiniões, dessas palavras, né, eu acabei, por crime de opinião, né, sendo perseguido dessa forma, coisa que nos Estados Unidos não acontece, entendeu? Lá você pode falar o que você quiser, no máximo que vão fazer é ligar pro teu trabalho, fazer você perder o emprego, tal, mas não vai te rolar esse negócio de cadeia nem nada. E tanto que os próprios agentes da FBI, quando me entrevistaram lá, eles se espantaram com essa situação. Pô, você é preso por tua opinião no Brasil? Eu falei, é verdade. No Brasil você não tem liberdade de opinião, você é preso, entendeu? Então, eles falaram, aqui você pode falar o que você quiser. Eu falei para ele, não, com exceção do judeu, você pode falar o que você quiser. Ele olhou para mim e deu uma risadinha. Então, é basicamente isso, né? Mas pode falar. Não, mas pera aí, uma coisa que não ficou clara, disseram que o falso blog do Silvio Coerich era você, eu conheço como Coerich. Sim. Mas disseram que o falso blog foi uma retaliação sua com o Marcelo porque vocês ficaram com raiva de ter sido banidos. Simplesmente colocaram na minha conta porque, na verdade, é o seguinte, eu simplesmente paguei o Marcelo para fazer o que fosse, que tiver que fazer para me defender, entendeu? Para me defender dos ataques que eu vinha sofrendo. Tanto que tá nos próprios autos da operação que eu te mandei para você, espero que tenha tudo aí, se não tiver eu te passo, de que eu, né, pedia pro Marcelo, não comenta assim e tal. Ele desvirtuou o manifesto da Terra Arrasada, que era um manifesto mais para desvincular dessa sociedade e tudo mais, e o Marcelo já começou a colocar coisa pesada lá, que tinha que matar animais ameaçados de extinção, que tinha que sacrificar cachorro, e negócio todo, e começou a colocar coisa bem pesada, e então eles falam que eu tive participação, mas eu nunca tive a senha de acesso do modo editor do blog dele. Quem tinha a senha era o Marcelo e o Kio, entendeu? Era o Kio e o Marcelo que eram donos daquela senha. Eu não tinha nada a ver com aquele ali. Na verdade, eu só paguei o domínio do cara, né, que ele me pediu o domínio e mais algum dinheiro lá que o Marcelo pegou.
entendeu? Que era pra ele, que eu mandei pra ele, pro Marcelo me defender dos ataques que eu vinha sofrendo na internet. E é igual o trabalho de macumba, cara. Eu pagava pro cara me ajudar, mas eu acabava, em vez de me ajudar a situação, piorava a minha situação, cara. Entendeu? Então, quanto a, por exemplo, porque havia diversas postagens que consistiam, por exemplo, em defesa de estupro, racismo, pedofilia, antissemitismo, supremacia branca, nazismo, massacre, etc. Então, quanto ao conteúdo dessas postagens de fato, você nega ter participado dessa parte? Totalmente, principalmente essas dicas pra estuprar novinha, essa merda toda aí, eu falava, cara, isso vai dar uma merda muito grande, cara, eu falava, para com isso, cara. Inclusive tem próprias coisas que estão nesse processo aí que dizem isso, é claro, que teve outras coisas, como uma coisa começou a pegar fogo de verdade, entendeu? Então era mais uma questão de tática de defesa mesmo e tal, aí, mas o Marcelo botou a coisa para atacar fogo de um jeito muito violento e muito hardcore, tanto que no final ele começou a atrelar, dar insinuações de que o blog era meu, por exemplo, colocou um vídeo lá, eu rodei 48 países, da mesma forma como eu colocava, então ele tentou meio que categorizar o blog para mim, para direcionar ele para mim, de uma forma sutil. Então, o que corrobora a tese também de que ele estava sendo pago para me incriminar, entendeu? Então, na verdade, assim, quando ele começou a pegar muito pesado com o blog, eu comecei a tentar me afastar, mas aí já era tarde demais, tanto que 2 dias antes de acontecer a operação, eu e o Ralph Gimbel, a gente saiu e deixamos o Marcelo lá com o Paulo, né? E o Paulo falou assim, você não vai abandonar teu amigo, senão eu vou te abandonar também. E o Paulo acabou me abandonando na cadeia, né? Não me deixando, ele era meu advogado e tal, e o Paulo César Ramos me abandonou. E, na verdade, assim, depois, como eu já disse para você, ele também teve suspeitas de pedofilia, né? O Paulo César Ramos, por causa da própria prima dele, a Franciele, disse para mim. Mas isso já é um outro caso que não tem nada a ver com esse contexto aqui, né? Na verdade, o Marcelo, ele sempre foi o responsável pelas postagens, né? Ele sempre foi o responsável direto e até porque ele era o único cara que tinha a senha do negócio, era ele que tinha a senha. E ele sempre ficava fazendo chacota com a Polícia Federal. A senha é Polícia Federal chupa o meu pau, lá no pátio da Polícia Federal. Admirável Mundo Novo. E ficava fazendo brincadeira com os policiais, né? Entendeu? Zoando a cara dos policiais. Porque, na verdade, ele era o dono do blog. E um outro detalhe muito importante, quando eu fui tirar meu passaporte na Polícia Federal, eu e a Franciele, antes também, acho que um mês antes de ser preso, alguns dias antes de ser preso, a Franciele foi retirar o passaporte dela na Polícia Federal. E eu encontrei um policial muito gentil mesmo, de verdade, que era amigo do pai dela, do José Carlos Cetim, e do prefeito Cetim lá de São José dos Pinhais. E ele me conheceu e ele me deu um livro em defesa dos animais. E eu sempre defendi os animais, cara. Eu tinha animais, cara. Eu chorei tanto quando a etiqueta Mabio que eu tinha, cara, Lessie, entendeu? Eu sempre Mas gostei espera aí de um animais. pouquinho, Emerson, você falou dos animais, mas então como é que você teve a ideia de testar um taser em um husky siberiano? Não, porque eu achava que era uma tática de disciplina, cara, para que os animais ficassem. Era o que eu tinha aprendido na época, e não era por sadismo ou por coisa, mas sim por um efeito de disciplina. Foi por esse motivo que não era testar o taser, eu usava ele mais como um efeito de disciplina do cachorro. Às vezes os Mas cachorros ficam. os cachorros já não eram dóceis? Você disse? Era um dócil, mas sabe aquele negócio bobo, sabe? O cara que não vai para um lado, mas vai para o outro. Então era mais Você queria que eles ficassem agressivos para proteger a casa? Também no caso do pastor alemão, sim, do Simba, né? O Simba era o pastor alemão misturado com o Husky. Era muito bonito, era o Simba, que foi o pai da Catita também, da Prulia, da outra que eu tinha lá, da Nice, que foi a cachorra da minha mãe, que ficou lá na casa da minha mãe. Então, e o Simba, eu falava assim, porra, se esse cachorro ficar bravo aqui, ele vai ter um super guarda-costa, né? Eu não sei, meio que era uma prevenção, alguma coisa me avisava, né, sabe? Naquele tempo, mas enfim, são coisas que já transcendem, entendeu? Então não convém ao negócio, mas E eu queria foi. deixar os cachorros bravos. E eu sempre gostei de animais, isso é importante deixar bem frisado para vocês, que eu sempre gostei de animais. E quando eu vi o Marcelo fazendo aquelas postagens de massacre de animais e de cachorro com a cabeça arrebentada, eu ficava louco da vida. Não, só para fechar o caso do Valdemiro Denevê, né? O Valdemiro Denevê me deu, inclusive, um chaveiro da Polícia Federal,
E aí, quando a Polícia Federal chegou na minha casa, falou assim: o que esse chaveiro tá fazendo aqui? Com qual? Inclusive, o Marcelo, numa das postagens do blog, tentou incriminar o Valdomiro Nenevê lá porque achava que ele podia me ajudar e que era um policial ligado à família Cetim e tudo mais. Então, assim, muita coisa, na minha opinião, que está me formando a tese de que o Marcelo realmente ele tinha sido colocado para me incriminar naquela situação. Mas, enfim, podem continuar e não tem limite para as perguntas. Então, para ver se eu entendi, você escrevia alguns artigos, sim, para o blog, mas o Marcelo, ele pegava esses artigos, modificava e adicionava Jorgice neles. É um elemento bem Jorge, não é Jorgice, é um elemento muito Jorge, entendeu? E a coisa ficava medonhamente terrível, eu falava, para, Marcelo, e aí eu já não tinha mais como voltar atrás, cara, é como você tá naquele negócio, já tá no olho do furacão, você já não tem mais como voltar, você já tá dentro, é tipo aquele negócio, você tá num carro com um traficante, a polícia te para, você é traficante também, cara, você é bandido também, entendeu? Então, enfim, eu entendo isso, você tá num carro com um traficante, e às vezes você pode até fazer alguma coisa que ele faz, mas no mínimo você vai carregar uma associação criminosa, entendeu? E às vezes só por ter uma conversa com o traficante, ele te mete esse B.O., entendeu? Eu já vi gente presa, entendeu? Então é foda, cara. Então não tem como escapar. Eu realmente caí num ato falho ao me envolver com o Marcelo e também usar da prerrogativa os fins justificam os meios, já que o meu inimigo estava usando essa justificativa, os fins justificam os meios. Então, aí, meu amigo, eu acabei me ferrando, mas no Brasil é um país que não tem justiça, cara, porque eles deixaram o circo pegar fogo de 2013 até 2018, quando o Marcelo foi preso. Eu tive que sair do Brasil por 2 vezes para eles prenderem o Marcelo, porque no fundo que corroboraram a tese que o alvo era meu. E o próprio delegado Fulvio Cardinelli Garcia, na federal, quando chegou, ele falou: o alvo sempre foi você. Ele disse na minha cara, o Marcelo só entrou depois. Tipo assim, isso é para tentar justificar, mas no fundo ele me deu uma mensagem oculta dizendo que era eu o alvo, por causa das minhas ideias, das minhas opiniões e tudo mais. Então, e aí usar eu como boi de piranha de algum jeito, entendeu? Então... Mas então, Emerson, por que quando você viu e percebeu que o Emerson estava, quer dizer, o Emerson, as ideias, o Marcelo, ele estava pegando os seus artigos e adicionando Jorgice, por que você então não tentou se desvencilhar ou... Você não postou assim, Emerson? Sou inocente. Postar que era o Marcelo quem fazia essas coisas e você não tinha nada a ver com isso. Não, aí eu não tinha mais, porque o Marcelo, a gente estava até naquele clima de meio que de falsa amizade, e já não tinha mais como se afastar ou como correr dele, sabe? Não tinha mais. E se eu atacasse ele naquela hora, eu poderia me prejudicar, tanto que no final, antes de ser preso, eu me afastei completamente dele. E aí, fica, já tô saindo, dá mais 5 minutos. Tá, já tô saindo. Eu vou ter que encerrar por um momento, vocês poderiam me esperar mais um pouco. Tudo bem. E desculpa por isso, daí daqui a uns 15 minutos eu volto, pode ser? Tem problema? Então, combinado. Então, encerramos esse bloco. Próximo bloco, vamos ter mais. A próxima hora nós vamos ter mais conversa aí, continuando a vida de Emerson Eduardo Rodrigues. Um dos homens que atacam pela internet. Um grupo suspeito de racismo e crimes de ódio foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Segundo as investigações, eles praticaram Dossiê até atos de terrorismo. Emerson Eduardo Rodrigues.